Meu irmão, volte para o capítulo 25 do Evangelho do Senhor, escrito por Mateus. Fique com a sua Bíblia aberta. Vamos discorrer um pouco sobre a parábola das 10 virgens. Curve a sua cabeça mais uma vez. E todos nós, supliquemos ao Senhor a santa iluminação do Espírito, a fim de que a palavra seja compreendida, aplicada à vida de cada um de nós, e vivamos nessa expectativa abençoadora da volta de Jesus. Amado Deus, para sempre seja bendito o nome do Senhor. Aqui nós estamos, como povo teu, escolhido por ti mesmo, desde a eternidade. E no tempo, fomos alcançados por essa graça bendita. Por esta razão aqui estamos, como povo adquirido pelo Senhor, povo separado para amar e servir ao Senhor nosso Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela passagem tão rica de Mateus capítulo 25. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, de tal maneira que a palavra de fato seja compreendida. Mais uma vez te peço, ilumina a nossa mente, ó Deus, ilumina o nosso coração e continua falando conosco. É assim que oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, parábola é um termo derivado de uma palavra grega que significa justapor, comparar, indica uma semelhança, uma comparação que visa tornar mais claro um ensinamento do Senhor. A parábola das 10 virgens tem por fim mostrar a necessidade imperiosa da preparação dos crentes para a vinda de Jesus. Uma mensagem que tem fugido dos púlpitos, das pregações. E esta parábola, ela visa despertar
na vida dos eleitos de Deus, essa expectativa abençoada da volta de Cristo. E essa volta do Senhor se dará de uma forma inevitável. E haverá também separação entre crentes preparados, verdadeiros, e os cristãos meramente de nome, crentes nominais, ou os falsos cristãos, os falsos crentes. É isso que a parábola vai nos ensinar. O Senhor Jesus compara sua vinda a um casamento nesta parábola. Ele compara a sua volta a um casamento. E para maior clareza desta parábola, precisamos todos nós conhecer algumas formalidades do cerimonial usado naqueles dias pelos cônjuges na Palestina, para melhorar o nosso entendimento daquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. A noiva, devidamente ataviada, adornada, enfeitada, esperava na casa de seus pais a vinda do esposo. E essa noiva estava acompanhada sempre de 10 virgens, munidas todas de lâmpadas, abastecidas com azeite, e mais uma reserva de azeite em vasilha à parte. Porque ao ouvirem um grito, eis o noivo, aquelas virgens saíam ao encontro do citado noivo. Nenhuma virgem poderia se apresentar com a sua lâmpada apagada por falta de azeite. Por qual motivo? Qual a finalidade das lâmpadas já abastecidas com azeite e uma reserva levada pelas virgens? Meus irmãos, os casamentos na Palestina se realizavam quase sempre à noite. E quando o noivo vinha de muito longe, às vezes a sua chegada era retardada, como o da parábola. Ele chegou por volta da meia-noite, por conta das estradas. O noivo, às vezes, se atrasava. O noivo, por sua vez, ricamente vestido, partia da casa de seus pais, acompanhado dos seus amigos, com música e tochas. Durante todo o trajeto,
havia música e, como disse agora há pouco, sempre à noite, conduzindo tochas, em demanda da casa da noiva. Chegada à casa da noiva, esta coberta com um véu, recebia a bênção de seus pais e as felicitações dos amigos, e era em seguida entregue ao noivo, que conduzia toda a sua comitiva para a sua própria casa ou para a casa de seus pais. Recebia a noiva e agora ele fazia a viagem de volta, rumo à casa de seus pais, já levando a sua noiva. Chegando na casa dos pais, depois de fechada a porta, como diz o verso 10, fechou-se a porta. Porta fechada, se inicia a grande festa. Se iniciava a grande festa. E era um jantar farto, que era oferecido pelos pais do noivo ou da noiva aos convivas, aos convidados, às pessoas que voltaram com o noivo e com a noiva. Quem chegasse depois de fechada a porta, ninguém poderia entrar, por mais que implorasse. Exatamente o que fizeram 5 virgens. Verso de número 11. Mais tarde, atrasadas, porque saíram para comprar azeite que elas esqueceram. Chegaram as virgens, clamando, 5 delas: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vã tentativa. Não adiantava implorar, não adiantava suplicar, a porta estava fechada e a festa já havia iniciado. Meus irmãos, afirmo que esta parábola das 10 virgens, e afirmo com muita convicção no meu coração, é uma ilustração clara e impressionante, que nunca devemos esquecer, que o nosso bendito Salvador voltará em hora incerta. Meia-noite era uma hora incerta. Jesus voltará em hora incerta. Para o nosso crescimento espiritual, vamos analisar algumas lições dessa preciosa parábola. A primeira coisa que eu quero destacar é a diferença de caráter entre as 10 virgens. Diferença de caráter entre as 10 virgens. Agora preste atenção a algo muito importante. O número 10 é símbolo de perfeição para os judeus. Volto a repetir. O número 10 é símbolo de perfeição para os judeus. Se não, vejamos. 10 pessoas constituíam uma família na participação da Páscoa.
o número exato, o número perfeito para o judeu. 10 judeus, morando num lugar, formavam uma congregação e podiam organizar-se em sinagoga. 10 judeus poderiam formar uma sinagoga. São 10 os mandamentos da lei. As 10 virgens, meus amados irmãos, apontavam para pureza e separação do pecado. Neste caso específico da parábola das 10 virgens. 10 virgens apontavam para a pureza. E também apontavam para a separação do pecado. Porém, 5 dessas virgens não estavam preparadas para o solene momento da festa nupcial, por não terem consigo, como as suas companheiras, as outras 5, uma reserva de azeite para ser usado em caso de necessidade. Não estavam prontas, não estavam preparadas. Ficaram de fora da festa. Não conseguiram entrar. A porta fechou-se. E a festa prosseguiu dentro de casa. 5 virgens que não estavam preparadas. Por esta razão é que elas receberam o qualificativo de nécias ou loucas. Diz o verso de número 8. Elas foram apelidadas de nécias, loucas. Enquanto que as outras virgens, porque previram o risco de suas lâmpadas se apagarem, pela demora da chegada do noivo, trouxeram sua reserva de azeite. Receberam essas 5 virgens o qualificativo de prudentes. Olhe para o verso 9. Está aqui. Mas as prudentes responderam. O Senhor lhes deu o nome de prudentes, ou qualificativo de virgens prudentes. As outras, verso 8, elas receberam o qualificativo de nécias, de loucas, pessoas que não estavam prontas. Nisto, meus amados, está exatamente a diferença de caráter entre as 10 virgens. 5 prudentes, de caráter prudente. 5 nécias, 5 loucas, que não estavam prontas para a chegada do noivo. A segunda coisa que eu quero falar nesta manhã, olhando para a parábola das 10 virgens, sem ser uma pessoa que torce o texto bíblico, vamos analisar a simbologia da parábola. Logia, estudo dos símbolos. Conhecer os símbolos desta parábola é uma necessidade para que possamos apreciar
e dar valor às lições que ela ensina, especialmente para os tempos perigosos, preditos por Jesus, como sinais de sua segunda vinda. Aqueles que se debruçam sobre a parábola, os estudiosos, ensinam que a simbologia é muito clara na parábola, muito clara. Se não, vejamos. 10 virgens representam os membros da igreja visível que estão na terra. Símbolo, portanto, da igreja militante, que recebe joio e trigo. Salvos e perdidos dentro da própria igreja. Lâmpadas representam a vida interior da membresia da igreja, a vida interior dos membros da igreja. Luz das lâmpadas representa o testemunho do crente, que de repente é um testemunho, principalmente no caso das virgens loucas. De repente apenas fumegava, havia faltado o azeite, o testemunho não foi brilhante, não foi bom. O noivo representa Jesus, a noiva representa a igreja, virgens prudentes representam os crentes sinceros, que amam a Jesus, que amam a sua palavra, crentes revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Virgens nécias representam os crentes apenas nominal, que eu já batizei, Felipe já batizou tantos, nós recebemos como membros da igreja, e não são crentes, não nasceram de novo, crentes nominais, exatamente porque não nasceram de novo, não foram revestidos da retidão de Cristo. Estão na igreja, escutam o Evangelho, oram, cantam, participam dos ministérios da igreja. E quando falo igreja, eu não estou apenas pensando na igreja local, eu penso na igreja universal de Cristo, na igreja do Cordeiro. Pessoas que não foram revestidas da retidão de Cristo Jesus. Esses crentes nominais são assim. Vasilha para reserva de azeite, símbolo do coração crente, do coração contrito, do coração convertido, do coração eleito. Uma vida sempre preparada para a vinda do Senhor, sempre, independentemente de qualquer circunstância, uma vida sempre pronta, sempre preparada para a vinda do Senhor. Azeite, símbolo do Espírito Santo que fez do corpo do crente seu templo. O azeite é o símbolo do Espírito. Basta a gente olhar o Velho Testamento e a gente vai perceber
que de fato o azeite simboliza a pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo, que fez do meu corpo e do seu corpo seu templo. Amém, meu irmão? Eu e você, tão pecadores, tão falhos, desobedientes, e de repente o Espírito Santo veio sobre nós, entrou na nossa vida e fez do nosso corpo seu templo. Dádiva do azeite, símbolo da graça, que só o Espírito Santo pode conceder a quem lhe pede. Por esta razão é que as virgens prudentes não puderam atender ao pedido das virgens nécias ou loucas, quando elas disseram: por favor, reparta comigo o azeite de vocês. As lâmpadas estão apagadas e vocês têm reserva, repartam conosco. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes disseram: não é egoísmo, porque a graça vem sobre cada pessoa individualmente. Veio sobre cada virgem daquela individualmente a dádiva do azeite, símbolo da graça que só o Espírito Santo pode conceder a quem lhe o pede. As virgens prudentes não puderam atender ao pedido das virgens nécias ou loucas. Estavam pedindo às pessoas erradas. Já que a dádiva do azeite simboliza a graça, estavam pedindo às pessoas erradas. Eu não posso pegar a graça de Filipe. Ele não pode me dar um pouco da graça dele. A graça que o Senhor derrama sobre a vida dele. Eu não posso pegar um pouco da graça de Agnaldo. Você não reparte com o filho, nem o filho reparte com você. Você não reparte com a mãe, nem com o pai. Você não reparte com ninguém. É obra da ação do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. E o texto diz: fechou-se a porta. Fechou-se a porta, diz o verso 10, e fechou-se a porta. O que significa essa palavra, fechou-se a porta? Significa oportunidade perdida para sempre. Não adianta gritar, não adianta clamar, não adianta implorar, não adianta ajoelhar e pedir: Senhor, por favor, me atenda, Senhor, por favor, me salve. A porta fechou-se e vai ser exatamente assim. Lembram de Noé? Fechada a porta da arca, ninguém mais entrou. Fechou-se a porta significa oportunidade perdida para sempre. Só estarão do lado de dentro aqueles que foram eleitos desde a eternidade. Amém, meu irmão? A terceira lição que eu quero deixar para a igreja nesta manhã. A segunda foi a simbologia. E eu tive o cuidado de estudar, de ler, de pesquisar, para não torcer o texto bíblico. Para não torcer o texto bíblico. Terceira lição. Terceira lição. O preparo da igreja para
o encontro com o Senhor. O preparo dos crentes para o encontro com o Senhor. Meus irmãos, para que a igreja, a esposa de Cristo, esteja preparada para o encontro com o seu Senhor e Salvador, que está prestes a chegar, à luz dos sinais até agora manifestados, necessário se faz que o povo que chama pelo nome do Senhor dê agora, mais do que nunca, maior ênfase à bênção da plenitude do Espírito Santo, a fim de que o crente representado nas 5 virgens prudentes busque manter sua vida espiritual cheia do óleo do Espírito, para que no dia de Cristo a chama de sua fé, de seu amor, de sua consagração, de seu testemunho esteja viva e brilhante, para que possa ter um encontro abençoado e feliz com Cristo, o Senhor, nas nuvens, como escreveu Paulo. Meus irmãos, que eu e você estejamos sempre prontos, preparados para esse encontro maravilhoso com o Senhor nas nuvens. É verdade, Jesus está voltando, sim. Ele vem buscar o seu povo, Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar os seus escolhidos. Paulo escreveu na primeira carta à igreja de Tessalônica: seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo acrescenta: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, Jesus está voltando. Estas palavras nos consolam. Jesus está voltando. Então a igreja, o que vai acontecer com ela? A igreja, a esposa, participará da ceia das bodas do Cordeiro, o esposo que é Jesus de Nazaré. Crentes, desde a fundação do mundo, estarão reunidos para participar da ceia das bodas do Cordeiro, e para sempre estaremos com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras: Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em quarto e último lugar, meus irmãos, a quarta e a última lição: qual é o principal ensino da parábola? O principal ensino da parábola. Olhe para o verso 13. Aí está o principal ensinamento da parábola. Verso 13. O Senhor disse: vigiai. É uma advertência. O Senhor termina esta parábola com uma solene advertência à minha vida e à sua vida. Vigiai, estejam atentos, olhem em volta de vocês, vejam os acontecimentos, e pegue esses acontecimentos estudando-os à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Vigiai,
pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Só existe uma convicção e uma certeza no meu e no seu coração: Ele vai voltar sim. Não há erro, não há equívoco nenhum. Jesus vai voltar. Portanto, o ensino principal da parábola das 10 virgens é a preparação dos crentes ou da igreja para a segunda vinda. Portanto, o Senhor nos exorta a que vigiemos, a fim de que não deixemos por um momento sequer ser vencidos pela sonolência espiritual, pela fraqueza espiritual. Nunca vencidos pela sonolência da alma. Para quê? Ao soar da última trombeta, anunciando a chegada de Jesus nas nuvens, em dia e hora que ninguém sabe. Porém, há essa convicção e essa certeza: quando a igreja nem perceber, Jesus estará nas nuvens, voltando para receber o seu povo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: Ele virá de forma pessoal, visível, audível, repentina, inesperada e gloriosa. Jesus vai voltar. Portanto, meus amados, estejamos prontos, semelhantemente às virgens prudentes que estavam prontas para a chegada do noivo. Então seremos arrebatados e estaremos à mesa na ceia das bodas do Cordeiro, como escreveu João lá no Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia. Bem-aventurado aquele que é chamado para participar das bodas do Cordeiro. A minha advertência, como um pastor já idoso, de tanta jornada, de tanta luta, não sei quanto tempo ainda me resta, não sei. Talvez quando Jesus voltar eu não esteja mais aqui, já esteja lá, descendo com os santos que morreram em Cristo, para encontrar vocês nas nuvens. Louvado seja Deus. Esta é a certeza da minha alma, esta é a certeza do meu coração. Igreja de Jesus, por favor, continue desperta e atenta. O Cordeiro de Deus, acompanhado de um séquito glorioso de anjos, está voltando para levar seu povo para casa. Me levar para casa, porque aqui não é a minha morada definitiva. Aqui eu sou peregrino e forasteiro. A minha morada definitiva está no céu, na presença do Salvador, olhando nos olhos do Cordeiro de Deus. Concluindo esta palavra, julgo importante para a igreja declinar as 5 lições práticas que li de um teólogo do passado, chamado Brodos. Ele apresenta em seu comentário de Mateus, relacionadas com a segunda vinda de Cristo. Primeiro, deve pensar-se na vinda de nosso Senhor como um glorioso acontecimento, o mais glorioso acontecimento. 2, o tempo de sua vinda é incerta,
é incerta e pode demorar, de modo que a nossa preparação para ela deve ser permanente. Vigiai. Preparo permanente. Não se envolva demais com as coisas desta vida, meu querido irmão, porque a vida é muito curta. Se envolva com aquelas coisas que permanecem na eternidade. Terceiro, nem todos aqueles que se chamam seus amigos e nominalmente esperam a sua vinda serão achados realmente prontos quando ele vier. E aqui eu faço uma advertência a você. Se você ainda não é crente, se você ainda não nasceu de novo e frequenta a igreja, mas ao mesmo tempo o mundo domina a sua vida, você vive flertando com o pecado o tempo inteiro. Nesta manhã de domingo, talvez você seja até membro da igreja, peça perdão a Deus. E se você não nasceu de novo, diga: Senhor Jesus, recebe-me como teu filho, salva a minha vida, perdoa os meus pecados, faz de mim um crente sincero, que odeia aquilo que tu odeias e que ama aquilo que tu amas. Quarto lugar, esforços apressados, que então se façam, serão inteiramente inúteis. Não adianta mais clamar. Fechada a porta da graça, não há mais como a pessoa receber a Cristo. Quinto lugar, termina aquele teólogo: quão dolorosa será a decepção de terem professado e longamente parecido serem seus amigos ou seus servos e finalmente encontrarem a porta fechada e ouvirem essas terríveis palavras de Jesus. Eu tremo. Eu tremo. Verso 11 e verso 12. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Estavam com as 5 prudentes, e o Senhor diz para as loucas: eu não conheço vocês. Vocês nunca nasceram de novo. Vocês nunca foram crentes sinceros. Meu querido irmão, eu concluo dizendo: a porta da vida eterna, uma vez fechada, não se abre mais. Cuidado, meu irmão. A vida eterna foi preparada para aqueles que de fato estão em Cristo. Estes esperam ansiosamente a volta do Senhor da igreja. Quem é crente espera ansiosamente a volta de Jesus. E para sempre estaremos com Ele. E Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. E que essa palavra de advertência do Senhor Jesus chegue ao seu coração e mude a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar o mundo. Você começa a enxergar o mundo com os olhos do Senhor, à luz da palavra de Deus. Olhe para a palavra e enxergue o mundo a partir da Bíblia Sagrada.